Hoje nosso tema da mensagem é, vamos dizer assim, profetizando 2022, mas o tema é o tema do ano de 2022. O nosso tema do ano de 2022 é viver as promessas. Quem pode dizer glória a Deus? Chega de sonhar as promessas, de declarar as promessas. É tempo de viver as promessas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco essa manhã, ó Deus. Senhor, que nesse momento, ó Deus, tudo que retém a Tua palavra, tudo que não permite que a Tua palavra entre no nosso espírito, ó Deus, que agora saia deste lugar, saia dessas vidas, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso espírito, como uma verdade absoluta, transformando a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, de sentir, nos fazendo, Senhor, aqueles valentes, ó Deus, que passam o Jordão, aqueles valentes que sabem conquistar as suas promessas, ó Deus. Hoje nos transforma, Senhor. Hoje vem através da Tua palavra nos transformar, falar conosco, nos encher, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Josué 1, versículo 2 e 3 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Repete comigo, passa esse Jordão. Passa esse Jordão. Ah, mais forte, passa esse Jordão. Passa esse Jordão. Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometia Moisés. Aleluia. Irmãos, é tempo de passarmos o Jordão. O que significa? Toda essa palavra e essa promessa que Deus tem para nós para 2022, está baseado no livro de Josué, capítulo 1, 2, aí até mais ou menos o capítulo 7. Você pode ir lendo e você vai ver como Deus nos ensina a viver promessas. Esse povo de Deus, até então, eles tinham passado 400 anos de estarem numa terra estranha. No começo eles chegaram lá como os filhos do segundo maior de Faraó e acabaram como escravos. Só sei que os últimos anos eles estavam como escravos. Aí esse povo, com aquela mentalidade de escravo, eles tinham uma promessa. A promessa foi feita desde Abraão. Eles tinham promessa há muito tempo de que eles alcançariam, mas o que toda aquela geração, imagina, passar tanto tempo num lugar que não é teu, tendo uma promessa de que você tem uma terra, que Deus fez uma nação para possuir uma terra, e tinha todas as promessas dadas a Abraão, tudo. E eles nunca viram essa promessa. Aquela geração não tinha vivido, não tinha visto nenhuma promessa, não tinha vivido nada disso. Eles ficaram numa terra estrangeira. Naquela terra estrangeira, de alguma forma, eles ficaram acomodados àquele lugar que eles estavam. E até que vem a opressão, e quando veio a opressão, aí começa... Às vezes Deus permite umas lutas na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente está acomodado. Porque tudo está confortável demais, né? A gente quer um sofá fofinho, para a gente ficar bem aconchegadinho, e bem gostosinho ali. E eu vou na igreja, mas as cadeiras ainda não são almofadadas. Ainda não tem o conforto. E olha que a nossa igreja tem ar-condicionado, tem um louvor maravilhoso, tem... cafeteria, né, Fábio? Mas a gente vai se acomodando. E Deus fala assim, se eles ficarem acomodados demais, eles nunca vão descobrir o que eu tenho para eles, que é muito melhor do que esse lugar cômodo que eles estão. E aí, às vezes Deus traz um incômodo, né? Alguma coisa que não está muito bom, que é para a gente chacoalhar. É para a gente sair
do lugar de conforto que nós estamos. E esse povo começou a ser oprimido e cada vez mais oprimido. Deus levanta Moisés para que tire o povo da escravidão, mas era mais do que tirar o povo da escravidão. O papel de Moisés era levar o povo para uma promessa, para viver aquilo que Deus tinha para eles. E era algo grande, não era coisa pequena. Aí esse povo, que só conhecia a promessa de ouvir falar, é tirado pela mão forte do Senhor, debaixo de milagres. Quem que nunca ouviu falar, né? Das 10 pragas do Egito, tudo, e debaixo dessa mão forte ele é tirado. E aí ele começa um trajeto no deserto. Esse trajeto no deserto, Deus estava preparando eles para entrarem numa terra prometida. Por quê, irmãos? Vai ouvindo o que eu estou falando, porque é com você o assunto, tá? Vamos lá. Porque eles tinham acostumados a serem ou cuidados por alguém, quando eles chegaram no Egito através de José. Então, quem não conhece toda a história, vamos ler a Bíblia, porque não dá tempo de eu contar tudo aqui agora, hoje, senão não chego no fim. Eles estavam acostumados primeiro a serem cuidados e depois a serem escravizados. Mas Deus estava querendo fazer conquistadores. Que lugar que você está? Às vezes a gente está num lugar de comodismo e fica assim, eu vou fazer meu livro dos sonhos. Tem um livro dos sonhos maravilhoso aí. Depois, quem não tem ainda o livro dos sonhos, depois traz um livro dos sonhos aqui só para mostrar para o povo. Você pode comprar, a gente até vai consagrar os sonhos no dia 31, tudo. Mas às vezes você faz o seu livro dos sonhos com a mente daquele que é sempre cuidado por alguém, ou com a mente de escravo, que assim, eu vou sonhar, mas eu tenho certeza que para mim nunca é assim. Quem sabe um dia? E aí fica assim, ó. Para esperar se cai do céu, né? Se despenca na sua cabeça aquilo que Deus prometeu. Mas as promessas de Deus, elas são para valentes, conquistadores, que passam o Jordão. Passar o Jordão aqui significa, eu vou sair deste lugar que eu estou de comodismo. Eu vou sair deste lugar que eu estou de apatia. Eu vou sair deste lugar que eu estou de ficar esperando que algo aconteça. E eu vou começar a buscar de Deus estratégias e agir para conquistar. A conquista não vem com você parado dentro de casa, irmão. A conquista não vem com você sentado na frente da televisão. A conquista não vem com você dormindo. A conquista não vai chegar para você com os seus desânimos, das oscilações. Ai, hoje eu estou correndo. Está muito longe. Deixa eu voltar. Pensa se às vezes a gente não faz isso, gente. Às vezes, e sabe o que é engraçado? Que quando você tem esse espírito de escravidão, você acaba fazendo o que o povo de Israel fez num período lá no deserto. Deus podia ter treinado eles muito mais rápido. Se você lê toda a história, eles tiveram vitórias no próprio exército contra exércitos. E eles nem eram um exército e nem treinado para isso. Eles podiam ter chegado antes na Terra Prometida, mas podiam ter chegado muito antes na Terra Prometida. O problema é que a pessoa, quando nós temos essa mentalidade, ou de que os outros é que tem que nos dar alguma coisa, os outros é que tem que fazer por nós, o outro ou do escravo, eu sou uma vítima da sociedade, porque o escravo é aquele que pensa que é a vítima da sociedade. Eu sou a vítima do casamento, eu sou a vítima do meu marido, eu sou a vítima do meu patrão, eu sou a vítima das fatalidades da vida. É mentalidade de escravo. Ele normalmente, ele acha alguém para pôr culpa. Né? Então assim, e vou falar para vocês, a costa mais larga que tem é do pastor, viu gente?
Porque, eu não estou bem financeiramente, a culpa é do pastor. Eu tive algum problema, a culpa é do pastor. A culpa é do discipulador. A culpa é do pai, da mãe, de não sei o quem. Você não assume a responsabilidade pela sua própria vida. Irmãos, repete comigo. Hoje, Deus quer fazer de mim um conquistador. Amém? Conquistador. Está na veia. Está no DNA. Pastor, então não vai servir para mim não, porque eu não tenho muita essa veia. Eu tenho uma veia mais assim daquele covarde, daquele que fica atrás, não sei o que lá. Mas o Senhor pode mudar isso hoje, basta você determinar e você começar a mudar a sua maneira de pensar e suas atitudes. Quando vierem aquelas atitudes antigas, você na hora repreende. Eu repreendo esse espírito de escravo, eu repreendo esse espírito de vítima da sociedade. Eu não aceito esse espírito de comodismo, de apatia na minha vida. Eu vou tomar as decisões. Eu vou fazer. Na hora que vem o cansaço, porque vem, busca o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças. Ele vai nos renovar. A hora que você quiser desanimar, porque tem lutas. Gente, conquista. Não é falar assim, sabe que nem aqueles filminhos que tinham antigamente, aqueles desenhos animados, né? A princesinha dançando num caminho cheio de florzinhas e cantando, falando com os passarinhos. A conquista não é assim não, irmão. Não é desse jeito não. Eu vou passar o Jordão. Ai, que delícia. O Jordão se abra. E disse, não é assim. Tem o Jordão na minha frente, está fechado o negócio. Senhor, em nome de Jesus, que o Jordão se abra. E aquele ato de fé faz você começar a passar e a terra se secar na tua frente. Dá medo. Amém, glória a Deus. É a hora que Deus fala assim, olha, tem uma terra ali para você conquistar. Uma terra meio forte, tem um muro bem forte, tem soldados muito valentes, vocês não sabem lutar porcaria nenhuma, mas eu vou com vocês. Se vocês me obedecerem, dá 7 voltas por 7 dias, no 7º dia, dá 7 voltas e começa a gritar. Agora já pensou, gente? Você sabe que dentro daquela cidade tem um exército super valente. Tudo que você não quer é gritar para eles saberem que você está lá, né? O que você queria mais era ficar bem escondidinho, né? Não, Deus vai falar assim, não, eu vou guerrear por vocês, mas vocês vão ter que ir à luta. Vocês vão ter que ser valentes. Gente, pensa em cansaço. Você pensa que era dar 7 voltas? Uma vez a gente deu umas voltas orando por esse quarteirão. Gente, quando na 7ª a gente já estava meio... É lógico que aqui nem todo mundo é como uma Roberta que vive na academia, né? Ela faz caminhada, ela anda de bicicleta. Jesus amado, essa mulher tem um pique. Não sou assim, Roberta. Fui só uma vez. 2 vezes ainda. Eu fiquei doente. A Mara também, né? A Mara tá pegando, gente, né, Mara? Tá pegando. A gente já estava assim, ó. Imagina eles, porque era uma cidade enorme. Você pensa que era fácil dar essa volta? Ótimo. Deixa eu mostrar só aqui que a Fernanda trouxe, só para vocês verem assim. Esse é o livro dos sonhos que a gente tem. O livro dos sonhos é um manual do conquistador só, tá? É para você olhar e falar qual terra eu vou conquistar agora. E qual estratégia eu vou olhar. Então tem esse livro, é muito lindo o livro. Então se você quiser, tem aqui os 7 pilares, que alvos da sua vida espiritual, da família, pessoal, financeiro, assim, profissional. É bem legal mesmo. Para você montar. Você vê e você monta, lógico. Cada um tem o seu sonho, né? Mas o que acontece? Existia cansaço, irmãos. Mas cada vez que vem aquele cansaço, cada vez que vem a vontade de parar, e aí, quando a gente sente cansaço, sabe o que acontece? O diabo começa a lançar coisas na nossa mente
para a gente achar que, ai, tudo bem. Ah, não adianta mesmo você lutar. Ó, é melhor você não esperar por isso. Deixa para depois, para conquistar depois. Ai, você está merecendo um descanso. Tadinha, tadinho, tá dodói. E às vezes a gente começa a ficar com tanta dó da gente mesmo, e a gente para, sem perceber que nós estamos sendo enganados pelo inferno. Quando a gente tem uma conquista, a gente ora e fala: Senhor, qual é a estratégia do Senhor para essa conquista? Deus vai dar uma estratégia. Não é fácil, muitas vezes, raramente é fácil. Às vezes dá uma... Por quê? Porque Deus está treinando valentes que passem o Jordão. Ele nos chama de valentes, de príncipes, de pessoas que vão guerrear. Você acha que o inferno está contente com você ter conquista? Nós temos que guerrear. E para guerrear, nós temos que ser pessoas que oram e que determinam aquilo que a gente recebe de Deus. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. A terra prometida, ela está ali na nossa frente. Quer dizer, a terra prometida minha é diferente da do Douglas, que é diferente da... Agora, tem uma terra prometida que para todos nós que fazemos parte do Ministério Aliança, é nossa. A nossa terra prometida é ver o crescimento em todas as áreas da nossa igreja, ver conversões, ver batismos lindos e maravilhosos. Essa é uma alegria de todos nós. E nós vamos também atrás dessa terra prometida, né? Que é algo que nós vamos fazer com a unidade de coração. Mas, além dessa terra prometida que a gente vai compartilhar, existe aquela que é sua. E existem alguns lugares da nossa vida que a gente faz isso. Agora, para a gente chegar nessa terra prometida, a nossa conquista, ela vai precisar de algumas coisas. E Deus, quando falou com Josué, e eu até te incentivo, agora que a gente está terminando de ler a palavra de Deus, quem conseguiu chegar até agora, lendo a nossa coisa? Sempre começa que todo mundo termina com meia dúzia, né? Glória a Deus. Vai firme, irmão. Está uma delícia a leitura de agora. Aí depois disso, estuda Josué, que eu tenho certeza que Deus vai falar também com você de novo. Eu sei que a gente já leu, mas lê de novo. Agora estudando sobre a sua terra prometida. A primeira estratégia que Deus dá aqui para Josué está no versículo 9. Que é um versículo tão lido. Diz assim: ser forte e corajoso. Primeira coisa. Esse aqui. Não te mandei eu, de novo. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Em algumas versões, em vez de falar ser forte, fala esforça-te. E ser forte, exatamente, significa sobre esforçar. Nós não conquistamos as coisas só pela força do nosso braço. Porém, conquistar as coisas na força do nosso braço significa assim: eu tiro Deus da história e faço do jeito que está na minha cabeça. Tá? Porém, a estratégia de Deus vai exigir de nós esforço. Dá para entender? Vai exigir de nós ação. Vai exigir de nós sair da nossa zona de conforto e querer fazer só aquilo que eu quero. E achar que está tudo ok. Todas as guerras que você vê que Deus dá vitória para eles, para o povo de Israel, seja com Josué, com Davi, até Moisés mesmo, com Abraão, todas as guerras que você vê que Deus deu vitória, Deus dá uma estratégia. E cada guerra tem uma estratégia diferente, gente. A gente não pode querer usar a estratégia
hoje que eu usei há 10 anos atrás, achando que vai ser a mesma coisa. Porque Deus tem o novo para cada dia. É interessante porque quando Deus trazia o suprimento para o povo no deserto, Ele trouxe o maná. Só que o maná não servia o maná de um dia para o dia seguinte. Porque a palavra de Deus, as coisas de Deus, elas têm que ser renovadas todo dia. A experiência que talvez o pastor Nivaldo teve, é uma bênção para mim e eu aprendo com o testemunho dele. Porém, a estratégia que Deus quer me dar, Ele quer dar a mim uma estratégia específica para aquela minha conquista, porque a minha conquista não é igual a dele. É lógico que é diferente quando é essa conquista de igreja, a gente faz uma estratégia para que cada um de nós possa trabalhar, e nós já estamos trabalhando na estratégia para o primeiro batismo desse ano, que vai ser em março. Nós temos muitas pessoas descendo as águas do batismo, porque essa é a maior alegria do céu, e esse é o verdadeiro papel da igreja, batizar e fazer discípulos. É isso que a igreja tem que fazer. Então, é isso que nós nascemos para fazer. Aí nós vamos ter uma estratégia geral, mas Deus vai dar estratégia, por isso você tem que andar com Deus. E você tem que se esforçar, ser forte. Vai exigir da gente, vai sair da zona de conforto, vai tirar o nosso comodismo. E tem uma coisa que eu quero te contar. Você vai ter que lutar contra a sua própria carne. Sabia disso? Porque a nossa carne quer dormir. Quem gosta de dormir aí, gente? Quem no domingo, na hora que vai acordar, fica com uma preguicinha. Aí fica na segunda, na terça, na quarta também, né? Só no domingo não. Quem aqui às vezes quer só ficar quietinho e falar assim, eu não quero fazer nada, eu quero ficar. Gente, todo mundo tem isso. E na hora da tua conquista, você vai ter que ir contra a sua carne, muitas vezes. Contra a sua vontade. Você vai ter que falar, sai espírito de comodismo. Que agora eu vou. Eu vou para a célula. E eu vou levar pessoas para ouvirem essa palavra linda que tem na célula. Eu vou para o culto, eu vou para o culto, eu vou. Ah, que gostosa que está essa cama. Mas eu vou sair do meu comodismo aqui. Você vê alguém passando necessidade do seu lado, como a gente ouviu a semana passada, a palavra do pastor Giovanni, né, que foi tremenda. Ai, tem alguém sofrendo do meu lado. Ema, né? Cada um com seus problemas. Não, crente não pode pensar assim, não. Cristão de verdade, né? Falar, o problema é dele. Eu quero mais ficar sozinha aqui na minha. Não, vou lá falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Vou lá trazer o consolo do Espírito Santo para aquele que está sofrendo. Ai, deixa eu sair da minha preguiça. Deixa eu sair do meu comodismo. Esforça-te. Ser corajoso. Queridos, tenham coragem. Virão desafios. Ninguém falou para você que é fácil. Se você fizer o que eu estou falando, nós vamos viver as promessas. Fácil é? Não. Vão ter muitos desafios? Vão. Vai exigir de você coragem, porque vai ter dia que você vai ter medo, vai se sentir incapaz? Vai. Mas quando você se sentir incapaz, você lembra o grande Deus que está à tua frente. E que você realmente é incapaz, mas na hora que você ora, na hora que você determina, na hora que você dá os passos, à sua frente tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o inferno enxerga a Ele e não a você. Então vale a pena você continuar. E esse é o segundo ponto, que é vencer os temores. Nós temos medo. E nós precisamos calar essas vozes que tentam nos amedrontar e nos parar. Irmãos, pensa bem comigo se você já fez isso ou não alguma vez na sua vida. Não precisa me contar, só fica na sua cabecinha aí. De que você tinha um grande desafio e você estava conseguindo ir e conquistar, de repente veio um medo de que você ia fracassar, que você preferiu desistir antes de tentar.
O diabo age muito nesse lugar. Você começou a ver o fracasso, achar... Mas isso que você estava vendo do fracasso é coisa que o inferno vai colocando em nós. Aí você começou a ver o fracasso e você já ficou com tanto medo de fracassar que você não queria nem passar pela experiência do fracasso, então preferiu desistir. E aí a gente dá 1000 desculpas, porque a gente é bom em desculpa, né, gente? A gente é muito legal em desculpa. E a gente precisa parar e vencer os medos, vencer essas vozes de incapacidade, de medo do que pode acontecer, medo da rejeição, medo de perder algo, medo de não dar certo. Eu lembro, quando eu era muito jovem, ainda era solteira, eu tive uma oportunidade que se abriu para mim de trabalho e que eu fui tomada por um espírito de medo e eu começou a ver aquele sentimento de incapacidade e eu abri mão e saí de uma forma assim até simplesmente deixei as pessoas na mão, que era para dar aula de inglês. Quando era jovem, eu fui formada assim, nos melhores cursos de inglês que tinha lá em Sorocaba. Eu falava bem inglês. E eu fui selecionada para dar aula de inglês numa outra cidade. Naquela época era o IASIG. E quando eu cheguei lá, começaram a me dar mais turmas para ter. Um dia na minha casa eu fui tomada por um espírito de medo, de fracasso, de que eu não era capaz, que eu simplesmente falei, não vou mais, e deixei tudo. Então eu sei o que um espírito de medo pode tirar de você. Eu sei o que pode acontecer. Mas eu também depois fui aprendendo o que é aquela força de falar assim, eu não sou capaz, mas meu Deus eu vou me aprimorar, porque Deus vai me ajudar. E eu vou tentar. E ter muitas conquistas de que eram muito maiores do que eu e muito maior do que isso. Eu lembro aqui até de das nossas peças de teatro, né? Cadê o pessoal das peças de teatro? Eu acho que foi a última que a gente fez, que foi uma lindíssima, nem lembro mais qual que foi. Mas que na véspera estava uma porcaria. Quem lembra disso? Quem estava... Que a gente olhava e falava assim, amanhã a gente vai apresentar. Jesus. O que vai sair disso daqui? Vamos orar porque Deus vai... E dava errado luz, dava errado tudo, a sincronia das coisas. Mas tudo estava atrapalhado, né? Gente, no dia seguinte, aí vem a fé do conquistador. Porque a gente só deu passo para o Jordão, mas quem abre as águas são o Senhor. Veio uma unção, sei lá, virou todo mundo artista profissional naquele dia lá. A peça foi a coisa mais linda do mundo que fez, emocionante, cheio da presença de Deus quando terminou, gente. Uau! Nem parece aquilo que nós vimos ontem aqui. E assim são nossas conquistas. Às vezes a gente até o último minuto, a gente está falando assim, não sei o que Deus vai fazer, eu só sei que eu vou. Eu vou obedecer e vou. A gente cala os nossos temores. Quem é expert em botar medo em você é o diabo. Outro ponto. Agora no versículo 10, que diz assim, é muito interessante, porque esse a gente às vezes não presta muita atenção. Cadê? 10 e 11. Então deu ordem a Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Proverde-vos de comida. Aí a gente pensa assim, o que é, pastora? Eu tenho que ter mais comida em casa? Não, aqui fala de nos organizar e nos prover daquilo que é necessário para a gente colocar a estratégia em ação para a nossa conquista. Por exemplo, se você está querendo se há um emprego específico,
Mas o emprego, eu vou dar um exemplo de emprego, mas, gente, tem um monte de coisa, tá? O emprego que você tem exige o inglês. E você, como diria o Marcos, só fala the book is on the table. Não consegue falar mais nada além disso. E nem sabe direito o que isso significa. Mas, o que você tem? O que seria o se prover de comida? Eu vou fazer um curso de inglês. Eu vou me prover daquilo que eu preciso para alcançar o que eu quero. Eu quero ser um líder de célula. Eu vou fazer a capacitação destino. Eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Eu vou fazer a capacitação destino. Eu vou me prover. Eu vou me organizar. Eu vou organizar minha vida. Eu vou me preparar para a minha conquista. Seja o que for, gente. Tem uma série de coisas, pode ser um instrumento, pode ser alguma coisa que você precisa aprender, ou precisa, às vezes você tem o sonho de uma viagem, né? Ai, eu tenho tanta vontade de fazer uma viagem para, sei lá, para as Bahamas, para Cancún, para a Grécia, sei lá para onde você quer fazer uma viagem. Aí, Hawaii, né? Surfar lá, né, Fábio? Nas ondas de Hawaii. Sei lá qual é. O que você vai se prover de comida? Começa a orar e a falar, Senhor, eu vou fazer uma reserva financeira para o meu sonho. A gente achar que vai despencar do céu, sabe? Não, eu vou me organizar, eu vou comer menos fora e esse dinheirinho eu vou guardando. Aí, às vezes, aquilo que parece pouquinho, vem a bênção de Deus e se torna bastante. Mas a sua parte você fez. O se prover de comida você fez. O se organizar para a sua conquista você fez. Um valente, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter armaduras, ele tinha que ter espada, ele tinha que se prover de alguma coisa para vencer a luta que ele tinha que vencer. Vamos pensar então, a luta que todo mundo conhece, de Davi e Golias. Davi foi lá sem se prover. Não, senhor. Davi, quando chegou lá, ele pegou, ele tentou se prover de uma coisa que não era dele. Mas aí, na estratégia de Deus, para ele, era uma funda e era 5 pedras. Ele se proveu. Ele desafiou Golias, mas ele teve aquilo que ele precisava para Deus usar o que ele tinha para que ele pudesse vencer. Quem está me entendendo diz amém. Glória a Deus. Estamos já chegando quase no fim. 2 coisas bem rapidinho agora. O outro ponto está no versículo 14b e 15. A unidade, como isso faz diferença. Aqui está dizendo, vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passarei armados na frente de vossos irmãos e os ajudarei. Olha que lindo. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros. E eles tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus te dá. Vou parar aqui. Você sabe que a gente é igreja. E que a gente tem poder juntos. O problema do meu irmão é meu problema. A gente deve sim lutar e conquistar coisas pessoais. Mas nós devemos ter um espírito de unidade para a gente querer que os nossos irmãos também conquistem. Por isso existe a intercessão, por isso existe a comunhão, onde nós conversamos uns com os outros. E às vezes nós somos instrumentos de Deus para ajudar algum irmão a conquistar a terra dele, a passar por aquele momento. Aqui o que tinha acontecido é que tinha 2 tribos que eles já tinham tomado posse de uma terra antes do Jordão, mas eles tinham se comprometido a fazer uma coisa. Embora a gente tenha uma terra, nós vamos lutar até que todos tenham a terra deles. Sabe, nós temos que, como igreja, começar a ter esse amor um pelos outros. Essa unidade de trabalhar junto, de se importar, de querer ver a conquista dos nossos irmãos, de ajudar o outro também conquistar algo. A unidade é poderosa. A unidade, ela diz não ao espírito de inveja.
Ela diz não ao espírito de individualismo. A unidade, pelo contrário, carro novo. Ele nem é santo que nem eu e Deus dá para ele, não dá para mim. Pensa que não tem coisa assim às vezes? Foi viajar de novo. Eu não consigo nem ir para Santos. Espírito de inveja, que às vezes você não se alegra com a conquista do outro. Se alegre com a conquista do outro. Mesmo que ele não seja tão santo que nem você. Mesmo que você ache que ele não merecia. Deus sabe todas as coisas. E as coisas que nós ganhamos de Deus, irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Não é por merecimento. É graça. Nada vem para nós por merecimento, tá bom? Vem só pela graça. E essa graça é que nós temos que ser muito gratos a Deus por ter nos alcançado. E quando alcança um irmão nosso, nós temos que ficar, glória a Deus, olha a vitória daquele meu irmão, olha que bênção, olha só o emprego que ele conseguiu, olha só a célula dele como está bonita. Não olhar para a célula dele e falar, começou ontem, e eu estou aqui lutando. O que será que ele faz? Ele faz a parte dele para conquistar, mas não é uma competição, irmãos. Nós não estamos numa competição de quem é mais abençoado, de quem tem mais, de quem tem menos. Nós somos uma família. Às vezes a gente fica bravo um com os outros, sim. Você já ficou bravo com algum irmão aqui? Eu já. Mas como família, mesmo ficando bravo, ele ainda é sua família. A família, a coisa mais gostosa da família é essa unidade. A família, quando a gente deixa a família ser conforme a vontade de Deus, né? Porque tem muita família que infelizmente não deixa o Senhor agir. Mas a família realmente é aquela que às vezes você nem gosta de alguma coisa do outro, mas ele é parte de você. Então não tem problema. Há um suporte de amor um pelos outros. E o último ponto para a nossa conquista está no versículo Josué 3, 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. As conquistas que vêm pelas estratégias de Deus, elas exigem santificação. Deus não é um Deus de bagunça. Não é Deus que coloca o impuro no meio do puro. Que Ele aceita aquilo que suja o altar dele. Então, santificar nossa língua. Esse é o mais difícil de santificar, né? Coisinha difícil. Como diz o livro de Tiago, né? Quem domina a sua língua, domina todo o seu corpo. Quando você vê, ela já foi. Já falou que não devia. Mas está tempo da gente santificar a nossa língua. Santificar os nossos olhos. Santificar os nossos membros. Para que eles sejam puros diante do Senhor. É tempo de ter um coração puro e santo diante do Senhor. De não relativizar mais o pecado como socialmente aceito. Cada dia nós estamos mais diferentes daquilo que socialmente é aceito, irmãos. É aquilo que o Senhor fala. E olha, queridos, quem anda com Deus, o Espírito Santo, às vezes nos fala na hora assim que você vai falar alguma coisa, ou que você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo na hora dá um apertinho no seu coração assim, falando: não quero não, não é isso não. A conquista não é a qualquer custo, de passar por cima de pessoas, de ferir, de pecar, de mentir.
As estratégias de Deus são santas, porque as estratégias de Deus, elas vêm para mostrar para nós qual é a nossa ação, mas o agir vai vir de Deus. E o agir de Deus vem através de uma vida santa. Hoje o Senhor levanta aqui valentes. Levanta nesse lugar conquistadores. Deus tem para nós, irmãos, conquistas tremendas. Entrar em tempo de conquista. Deus hoje quer mudar nossa mente, mudar o nosso coração, não mudar nossa forma de agir, de tirar da gente toda mente de escravidão, tirar da nossa mente todo o comodismo de ser cuidado somente pelos outros, para colocar em nós, em cada um de nós, aquele ímpeto do valente, aquele ímpeto do conquistador, aquela maneira de agir do conquistador. E só depende de nós. Não quer dizer que hoje você pode sair daqui com um fogo novo no seu coração, mas isso vai ser desenvolvido ao longo do ano. E cada vez que você pensar em desistir, cada vez que você pensar em se acomodar, cada vez que você pensar em fazer a sua vontade ao invés da vontade de Deus, cada vez que você tiver medo do fracasso, você vai lembrar dessa palavra e vai falar: eu vou continuar, eu vou seguir em frente, porque à medida que o meu pé tocar o Jordão, ele vai se abrir na minha frente. Eu vou continuar em frente, porque é o Senhor que me dá a vitória, é o Senhor que vai me dar a vitória. Eu vou continuar em frente, e se por um acaso eu cair, tropeçar, posso cair várias vezes, mas em todas o Senhor vai me levantar, e eu vou continuar caminhando, e vou continuar indo em rumo à minha conquista, aquilo que o Senhor tem para mim. É tempo da gente viver a nossa promessa, é tempo de passarmos o Jordão, é tempo de pararmos de falar e agir, é tempo de agir o que profetizamos, é tempo de nós sermos aqueles que vão, e não aqueles que se acomodam e culpam os outros. E diante disso, eu quero que a gente faça um voto com Deus, que a gente faça um acordo com o Senhor agora, que a gente se coloque diante da presença de Deus. Muitas vezes, quando Deus precisava preparar e organizar, Ele via assim: quantos valentes eu tenho? E às vezes contar quantos homens preparados para a guerra tem. E hoje eu pergunto assim: quantos aqui são os valentes que vão passar o Jordão? Quantos aqui querem ser esses conquistadores? Fiquem de pé no seu lugar. Que vão passar o Jordão junto comigo como igreja, mas vão passar o Jordão também pessoalmente, nas suas conquistas pessoais. Comece a clamar o Senhor agora. Comece a clamar o Senhor para mudar a sua mente, para colocar dentro de você esse DNA, para que a gente viva essas promessas. Oh Pai, em nome de Jesus, ó Deus, olha os teus valentes que se posicionam diante de Ti, ó Deus. Que agora o Teu Espírito esteja trabalhando no espírito de cada um deles, e trazendo uma grande mudança, e trazendo, Senhor, uma autoridade sobrenatural, força, oh Pai amado, coragem, ó Deus, uma coragem que nunca experimentaram, que o coração deles seja tomado, ó Deus, assim como Jesus foi nessa terra, que sejamos também tomados por esse desejo de fazer a vontade de Deus, por essa força, por essa coragem que permitiu que Jesus vencesse a morte por nós. Senhor, que cada um dos teus filhos assumam a posição, ouçam as estratégias e caminhem pelas estratégias, Senhor, que o Senhor tem dado, para que possamos viver as nossas promessas. Oh Pai, chega da gente só ouvir falar as promessas. Senhor, nós não queremos que a nossa vida passe e a gente só enxergue a nossa terra prometida de longe, do outro lado do Jordão. Nós queremos passar o Jordão, queremos viver essas promessas, queremos viver o que o Senhor tem para nós. Oh querido, vai clamando ao Senhor, e esse é um dia de uma mudança e de um compromisso que vai fazer toda a diferença para o resto da sua vida. Coloca agora, vai colocando diante de Deus, enquanto nós vamos cantando, vamos ministrando. Se você quiser cantar também declarando isso, faça isso também.
somente a mim. E como já fez, prova outra vez que cumpre o que diz. Se vem tempestade ao vento soprar, firme estarei, que eu possa entender se me prometeu vai acontecer. Grande é tua fidelidade a mim, grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Deus que era e é, tudo passará, mas permanecerá. Tem todo o poder pra fazer acontecer aquilo que me diz. Se vem tempestade ao vento soprar, firme estarei, que eu possa entender se me prometeu vai acontecer. Grande é tua fidelidade a mim, grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Pai, veja os seus filhos, ó Deus, e hoje traz uma marca no espírito de cada um. Que essa manhã seja marcado no espírito dos teus filhos e hoje nasça um valente, nasça um conquistador. Senhor, que cada vez que vierem as lutas, as dificuldades, eles possam lembrar a marca do Senhor sobre as suas vidas. E traz um tempo de grande conquista, de vivermos as suas promessas. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, abençoados para os nossos lares, com teu cuidado. E que essa semana teus filhos possam viver milagres do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Vai na bênção de Deus.